Tudo é possível ao que crê. Cura para a incredulidade. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Marcos 9, 14 e 29. Jesus havia passado horas sublimes no alto do monte, sua aparência transfigurou-se, suas vestes se tornaram brilhantes e seu rosto resplandecente. Moisés e Elias falaram com ele e uma nuvem de glória o envolveu. No entanto, quando o Salvador desceu até o vale, deparou-se com um quadro totalmente diferente. Ali estava um jovem atormentado por um demônio e seu pai mergulhado no desespero. Os discípulos haviam sido derrotados e seus adversários aproveitavam-se disso para envergonhá-los perante a multidão. Por toda parte se via agitação e caos. A situação com a qual Jesus se deparou era o oposto daquilo que ele havia vivenciado no Monte da Transfiguração. Entretanto, ela era em tudo semelhante àquela que nós experimentamos hoje. A cada momento nos deparamos com jovens atormentados, pais aflitos, discípulos derrotados, adversários maliciosos e multidões agitadas. O que Jesus encontrou ali foi, de fato, um retrato do mundo moderno, um retrato da incredulidade. A incredulidade é o tema central de Marcos 9, 14 e 29. Nesta passagem, a falta de fé é descrita em todas as suas formas e tamanhos, e suas consequências devastadoras são mostradas em detalhes. Também nos é revelado como a descrença pode ser vencida, e que todas as coisas são possíveis para aquele que confia em Deus. Vamos folhear as próximas páginas, aprendendo sobre essa terrível doença chamada incredulidade. Deixemos Jesus ensinar-nos de que maneira podemos encontrar sua cura e viver pela fé. O que é incredulidade? No Novo Testamento, duas palavras gregas são usadas para referir-se à incredulidade. A primeira é apistia, que pode ser traduzida como falta de confiança. A outra é apeiteia, que significa falta de obediência. Poderíamos dizer que apistia é um estado da mente,
e que apeiteia é a sua expressão prática. Perceba, desobediência e desconfiança sempre andam juntas. A razão de não obedecer é não confiar. É por isso que costumo dizer que fé é confiar a ponto de obedecer, porque o oposto da fé, a incredulidade, é desconfiar e, por causa disso, desobedecer. Nada ofende tanto o caráter santo de Deus quanto a incredulidade. Quando desconfiamos de sua palavra, o chamamos de mentiroso. Quando desobedecemos a sua voz, nos rebelamos abertamente. A incredulidade é a mãe de todos os pecados. Ela está por trás de todas as tragédias. A descrença nunca é algo inocente. Se a tolerarmos em nossas vidas, seja qual for a sua forma ou tamanho, adoeceremos espiritualmente. Adão e Eva comeram o fruto proibido porque não confiaram nas orientações do Senhor. Toda uma geração de israelitas morreu no deserto porque não acreditou no seu poder. Foi por causa da incredulidade que Saul perdeu sua vida e que Pedro afundou no mar depois de andar sobre as águas. A desconfiança gera a desobediência, e esta atrai a derrota. Por isso a Bíblia diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3, 12. Ainda que a falta de fé seja um antigo problema da humanidade, verificamos a situação piorar cada vez mais. Jesus Cristo previu que os dias anteriores à sua volta seriam marcados pela descrença. Ele falou: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas 18, 8. O esfriamento da fé se faz sentir não apenas na sociedade, mas também no seio das igrejas. É tempo de despertar. Precisamos nos livrar desse mal antes que seja tarde, antes que um coração incrédulo nos afaste de Deus. Quais são os tipos de incredulidade? A falta de fé não se manifesta sempre da mesma forma. Há incredulidade de todos os tipos e tamanhos. No entanto, embora o ceticismo possa assumir feições diferentes na experiência de cada pessoa, ele é prejudicial em todos os casos. Desconfiança e desobediência são empecilhos à ação de Deus em nossa vida. Elas nos empurram na direção do pecado e do fracasso. Quando o Salvador desceu do monte, viu-se cercado por todos os tipos de descrença. Exasperado, ele clamou: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Versículo 19. Para Jesus, que vivia na mais completa dependência do Pai, a falta de fé era algo chocante e inaceitável. Sua repreensão foi dirigida a todos os envolvidos na situação, embora cada um deles fosse descrente à sua maneira. Quais foram os tipos de incredulidade com que Jesus se defrontou? 1. A incredulidade da multidão. Poderíamos dizer que o lema daquelas pessoas era: eu preciso ver para crer. As multidões, atraídas por novidades, buscavam Jesus porque ouviam falar de seus sinais. Entretanto, elas seguiriam igualmente qualquer outro que atiçasse a sua curiosidade. A Bíblia diz que quando o menino caiu, revolvendo-se aos pés do Senhor, a multidão concorria. Versículo 25. Ninguém queria perder o espetáculo. O fato é que, embora aquelas pessoas fossem crédulas, não possuíam uma fé verdadeira. O que as movia não era a confiança em Cristo, mas a esperança de testemunhar milagres e beneficiar-se deles. Instáveis, elas tanto podiam gritar Hosana quanto crucifica-o. Quando olhamos ao nosso redor, constatamos que as coisas não mudaram. Vivemos num país excepcionalmente religioso. Superstições de todos os tipos convivem com os rituais dos mais diferentes credos. O povo trata de se garantir por todos os lados. Não deveríamos confundir isso com fé. Primeiro, porque a confiança em Cristo torna desnecessária a busca por outros benfeitores.
e também porque os que de fato creem não dependem de eventos espetaculares para conservar sua fé. 2. A incredulidade dos escribas. Seu lema era: eu não quero ver nem crer. Os líderes judeus estavam previamente indispostos contra Jesus. Suas mentes estavam fechadas e seus corações endurecidos. Eles eram movidos pelo ceticismo e pela crítica. Descartavam qualquer evidência da ação de Deus e buscavam argumentos para negá-la. Por isso, quando os discípulos fracassaram em sua tentativa de exorcismo, os escribas discutiam com eles. Versículo 14. A verdade é que ficaram bastante satisfeitos. Não quero ver nem crer é o lema dos ateus, agnósticos, materialistas e cínicos. São pessoas que criticam os esforços dos crentes, mas que nenhuma esperança têm para oferecer à humanidade. Não acreditam em Deus nem nas suas obras, não porque não tenham evidências, mas porque lhes falta vontade. Indivíduos assim padecem de um tipo obstinado de incredulidade. Eles sabem que alguns dos maiores filósofos e cientistas da história foram homens tementes a Deus. No entanto, ainda assim, insistem na sua falta de fé. 3. A incredulidade dos discípulos. Em que consistiu a descrença dos apóstolos? Que espécie de falha causou o seu fracasso e motivou a censura de Jesus? A incredulidade dos discípulos foi de um tipo mais sutil do que a da multidão e a dos escribas. À primeira vista, não é fácil identificá-la. Se quisermos descobrir qual foi ela, precisaremos fazer um trabalho de detetive. Vamos, nos próximos parágrafos, empreender essa investigação. O primeiro dado que devemos levar em conta é que eles estavam acostumados a expulsar demônios. O Evangelho de Marcos diz que Jesus designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Marcos 3, 14 e 15. E que eles expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos. Marcos 6, 13. Portanto, não era uma situação nova para os apóstolos. Podemos mesmo supor que o fato de não conseguirem expulsar aquele espírito tenha lhes causado surpresa. Nossa segunda pista é dada pelo Evangelho de Mateus. Comentando o mesmo episódio, o autor diz que os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. 17, 19, 20. Constatamos então que houve incredulidade, que faltou fé aos apóstolos. Jesus afirmou que essa foi a razão do seu fracasso. Encontramos a última pista voltando ao Evangelho de Marcos. Na passagem que estamos estudando, ele também escreve que os discípulos perguntaram ao Mestre o motivo de seu insucesso. Jesus lhes disse algo que Mateus também registra. Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. 29. Cristo dá a entender que aquele era um demônio especialmente forte. Contudo, deixa igualmente subentendido que se os apóstolos tivessem orado e jejuado, poderiam tê-lo expulsado. A pergunta que devemos fazer então é esta: por que os discípulos não oraram nem jejuaram? Talvez a situação os tenha apanhado de surpresa, de maneira que não tiveram tempo para jejuar. No entanto, nada poderia tê-los impedido de orar. Por que não o fizeram? A resposta é uma só: eles não viram necessidade. Os seguidores de Jesus haviam realizado exorcismos antes e confiavam em si mesmos. Nisso residiu a sua falta de fé. A incredulidade dos discípulos foi de uma espécie muito sutil e perigosa. Ela poderia ser definida como fé na fé, em vez de fé em Deus. Seu lema era: eu não preciso ver nem crer. Ainda hoje, muitos são os que incorrem nesse erro. Há crentes que passam a confiar em sua própria fé, em sua própria excelência espiritual, no lugar de confiar em Deus.
Por que Jesus combatia tanto a incredulidade? Porque, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. O Salvador sabia que a falta de fé era o que impedia as pessoas de serem felizes. Por isso, ele está ainda hoje empenhado em extirpar a descrença. Tudo é possível ao que crê. O Senhor disse isso ao pai do garoto atormentado e diz também a nós. A questão nunca é se Deus pode agir ou não, mas se somos ou não capazes de confiar. Quando se viu confrontado com esse fato, o homem começou a chorar. Ele reconheceu que sua alma estava dividida. Parte dela queria crer, mas a outra hesitava em fazê-lo. Então, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Versículo 24. A exclamação daquele homem evidenciou a contradição que o rasgava ao meio. Ainda assim, ela foi uma declaração de fé extraordinária. Primeiro, porque ele reconheceu tanto o poder de Deus quanto a sua própria fragilidade. E em segundo lugar, porque mesmo admitindo que sua fé era imperfeita, decidiu consagrá-la ao Salvador. Agindo desse modo, ele atingiu uma dimensão espiritual mais elevada. Começou a viver pela fé. Talvez você também precise dizer a Jesus: Senhor, quero crer, mas encontro dificuldades. Minha fé é pequena e imperfeita. Ela está misturada com dúvida, hesitação e medo. Ainda assim, escolho confiar em Ti. Ajuda-me na minha falta de fé. Se você tomar essa decisão, Cristo a honrará. Ele tomará a sua fé pequenina, impura e imperfeita, seu fiapo de fé, e operará maravilhas. Contudo, é necessário que você assuma uma posição. É preciso que tome a decisão de confiar, como o pai daquele menino fez. A história, que começou tão cheia de angústia, teve um final maravilhoso. Após ouvir o apelo daquele homem, Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Verso 25. O rapaz foi liberto e Cristo o entregou ao seu pai. Quão emocionante deve ter sido aquele momento! O homem certamente abraçou o menino com grande alegria. Lágrimas de alívio correram abundantemente pelo seu rosto. Agora seu filho amado estava livre das forças do mal. A fé pode modificar totalmente o rumo de uma história. Ela pode mudar o rumo da sua história. Deus tem poder para dar uma nova direção aos acontecimentos e colocar seus pés no caminho do triunfo. Para isso, você precisa, agora mesmo, enfrentar o problema da incredulidade. Reconheça onde tem falhado. Confesse ao Salvador o quanto é difícil para você confiar e obedecer. Deposite sua fé no Senhor, mesmo que ela seja pequena, imperfeita e misturada com dúvidas. Segure na mão do Mestre, e Ele o abençoará. Fé é crer no que não se vê, e a recompensa da fé é ver o que se crê. Agostinho. Muitos anos atrás, uma cidade do Nordeste viu-se castigada por uma terrível seca. As plantações morreram e os açudes ficaram sem água. Várias pessoas estavam abandonando a região para tentar a sorte em outros lugares. Foi então que um grupo tomou a decisão de orar a Deus e pedir-lhe chuva. A reunião de oração foi marcada para uma tarde ensolarada de domingo. Ao aproximar-se a hora do culto, todos começaram a deixar suas casas e dirigir-se até o templo. Uma mulher e sua filha resolveram ir também. Quando atravessaram a soleira da porta, a mãe notou que a garotinha levava, além da Bíblia, a sua sombrinha cor-de-rosa. "Que maluquice é essa, garota?" disse ela. "Um sol desses e você carregando a sombrinha? Quer que pensem que você é louca?" Com um ar de surpresa, a menina respondeu: "Mas, mãe,
Nós não vamos à igreja pedir a Deus que mande chuva? A mulher se calou, envergonhada. Percebeu que a filha tinha fé e ela não. As duas caminharam até o templo. Quando entraram para o culto, o céu exibia-se imaculadamente azul. Nada levava a crer que aquele dia seria diferente dos demais. No entanto, enquanto as preces eram endereçadas a Deus, um forte vento começou a soprar. Logo chegaram grossas nuvens, acompanhadas de relâmpagos e trovões. Finalmente veio a chuva, o cheiro gostoso de terra molhada, a comemoração do povo. A alegria foi total. Contudo, ninguém se mostrou mais alegre do que aquela menina. Ela voltou para casa toda satisfeita, protegida por sua sombrinha cor-de-rosa. Tudo é possível ao que crê. Por isso, é muito importante que você deposite a sua fé em Deus. Disponha-se a confiar. Prepare-se para obedecer. E Deus abençoará a sua vida. Como vencer a incredulidade? A situação com que Jesus se deparou quando desceu do monte era lastimável. Que providências ele tomou? Antes de fazer qualquer coisa, o mestre tratou de corrigir a atitude do pai daquele menino. Ele o confrontou com a sua falta de fé e desafiou-o a confiar. Ao ouvir a súplica do homem, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, Jesus deu uma resposta imediata. Se podes, tudo é possível ao que crê. O Salvador colocou o dedo na ferida. Ele redirecionou o foco da discussão e apontou o problema real. A questão nunca é se Deus pode operar, é se o homem pode crer. Perceba, Cristo jamais tolerou a descrença, por mais inocente que ela pudesse parecer. Pessoas indecisas não recebiam dele afagos complacentes, e sim palavras de desafio. Jesus perguntou ao paralítico de Betesda: "Queres ser curado?" João 5,6. E ao cego Bartimeu: "Que queres que eu te faça?" Marcos 18,41. Ordenou ao cego de nascença que fosse se lavar no tanque, antes mesmo de ver. João 9,7. E aos leprosos que se mostrassem aos sacerdotes antes de ficarem limpos. Lucas 17,14. Cristo repreendeu os discípulos por haverem se desesperado durante uma tempestade, Marcos 4,40, e por não terem acreditado na sua ressurreição, Marcos 16,14. Ele se recusou a fazer milagres nas cidades onde não encontrou fé, Mateus 13,58, mas nunca se negou a atender àqueles que confiaram no seu poder, Mateus 15,28. Sua frase predileta era: "A tua fé te salvou." A mulher que tinha um fluxo de sangue, Mateus 9,22, a pecadora que lavou os pés do Senhor, Lucas 7,50, o leproso que voltou para agradecer sua cura, Lucas 17,19, e o cego de Jericó, Lucas 18,42, foram alguns dos que ouviram essas palavras inesquecíveis. Não importa o que você deseja, mas aquilo que Ele sabe que você precisa. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. A incredulidade é o único limite, e nossa entrega a Deus é o passo definitivo para a cura desse mal.